Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Um Cristão Sincero. E hoje vamos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus e como foi a possível crucificação de Jesus. Onde foi exatamente os pregos? Onde foi fincado os pregos? Por que isso é importante? Porque muitos podem argumentar que o método de crucificação romana era de uma tal forma que quebravam ossos de crucificados. E de fato, existem estudos, alguns achados arqueológicos, vamos dizer assim, mostravam pregos em calcanhares de crucificados. Isso indica que os pregos eram fincados em ossos e isso diretamente refuta a base bíblica em que diz: os seus ossos não serão quebrados. Nenhum dos seus ossos. Ossos de quem? De Jesus Cristo. Não será quebrado. Não foram quebrados. E aqui é um estudo sobre isso. Sobre onde foi pregado, onde foi colocado os pregos nas regiões do corpo de Jesus. Existem estudos, duas linhas teológicas, que dizem que foram na palma da mão, diz que foram colocados no punho. E aí nós vamos destrinchar e vou logo avisando, eu acredito que foram colocados nas palmas das mãos. E esse estudo é sobre isso, para defender de modo apologético, analítico, do porquê eu acredito nisso, de uma maneira sincera. Por que os pregos foram colocados na palma da mão de Jesus Cristo? Vale ressaltar que, antes de começar, que existem os dois métodos. Existem provas arqueológicas que foram pregados no pulso e na palma da mão. Tá certo, pessoal? Então vamos começar. Então, pessoal, eu vou estar aqui colocando um material, uma narração que eu coloquei o meu textozinho, coloquei estruturadozinho. Vou estar aqui colocando uma voz para narrar esse meu texto, tá? Porque eu mesmo não sou bom muito em narrar lendo. Narrar lendo as coisas eu não sou muito bom não. Então, pessoal, vou colocar uma voz de fundo que acredito que vai ser bem melhor. Vai ficar bem melhor o vídeo, tá? Então aproveitem, se inscreva no canal. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Uma análise anatômica e apologética da crucificação de Cristo. Por Cristiano Jacinto. Introdução profética. A Escritura declara em João 19:36, porque essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Esta profecia é ao mesmo tempo messiânica, simbólica e literal. Ela ecoa diretamente o Salmo 34:20. Ele guarda todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. E a prescrição do Cordeiro Pascal em Êxodo 12:46 e Números 9:12. Nenhum osso lhe será quebrado. O apóstolo João registra esse detalhe para deixar claro que Jesus é o Cordeiro de Deus perfeito. Mesmo submetido à brutalidade romana, o corpo do Messias deveria permanecer intacto em sua estrutura óssea. Mas como isso seria possível diante de um método de execução tão cruel? Questionamento anatômico. Os romanos não executavam uma cirurgia precisa, mas uma tortura prolongada e humilhante. O objetivo não era matar rapidamente, mas infligir sofrimento máximo por horas ou dias, até a morte por asfixia progressiva, choque hipovolêmico e desidratação. Para isso, utilizavam o patibulum, trave horizontal, o stipes, poste vertical, um possível sedile, banquinho ou saliência no poste, um pano para decência e humilhação, pregos de ferro e especialmente cordas. Lembrando, pessoal, que o sedile, se eu não estou enganado, é um banquinho que sustentava o corpo. Então muitos vão falar que tem argumento para dizer que o prego teria que ser no punho, no caso no carpo, mas se tem um banquinho já ajuda, e cordas também.
Ação por pregos nas mãos e pés, conforme o relato evangélico, levanta uma questão lógica e anatômica fundamental. Como um prego grosso de ferro poderia atravessar essas regiões sem quebrar nenhum osso? Investigação das possibilidades. A maioria dos estudiosos tradicionais defende a região do carpo, punho. No entanto, essa hipótese apresenta dificuldades práticas significativas, especialmente considerando o contexto real da execução romana. A explicação mais plausível, coerente e alinhada com a literalidade bíblica é que os pregos foram fincados no metacarpo, região central da palma da mão, entre os ossos metacarpais longos, e no metatarso, região central do pé. Pessoal, veja só. O que é metacarpo, metatarso? São ossos, tá? São ossos. Tá, é metatarso e tarso. São ossos. Por exemplo, na nossa mão, punho e palma da mão, tem um grupo de ossos que são chamados no punho, carpo, e na palma da mão, metacarpo. O que acontece é que no punho, que é o carpo, existem muitos ossos, um bolo de ossos, vamos dizer assim, que juntando fazem uma movimentação. Já no metacarpo, que é na palma da mão, você tem uma lacuna maior, que permite perfeitamente fincar um prego lá. E esse prego, ele pode ser fincado sem que quebre tranquilamente o osso. Já na região do punho, como tem vários ossos, a probabilidade de quebrar é muito maior. Existem estudos que fizeram isso num cadáver e não quebrou. Porém, é muito mais fácil você fincar um prego num cadáver que já não tem a estrutura física forte e colocando numa região específica para que não quebre, é muito fácil. Porém, trazendo para um ponto prático, os romanos não queriam saber disso, eles queriam eficiência. Se eles fossem colocar com certeza no punho, que é o carpo, onde tem vários ossos, com certeza poderia quebrar um dos ossos de Jesus Cristo. E existem evidências arqueológicas dos dois casos, tanto no punho quanto na palma da mão. E eu defendo que é na palma da mão, tá? Porque a probabilidade de quebrar o osso é maior. Mas o que vai desempatar é a passagem bíblica de Tomé, tá? Vamos continuar o texto. São compostas por ossos longos, paralelos e mais espaçados, permitindo que um prego passe entre eles sem necessariamente fraturar nenhum osso. Exatamente. Estudos forenses e experimentos demonstram que é anatomicamente viável perfurar entre os metacarpais, especialmente entre o terceiro e quarto, sem quebra óssea. Essa localização se alinha melhor com a praticidade romana. Soldados executores não eram cirurgiões, queriam rapidez, dor máxima e imobilização eficiente. Bater um prego no metacarpo de uma pessoa viva é muito mais direto e prático do que tentar acertar precisamente entre os 8 ossos pequenos e compactos do carpo. Desafios práticos. É preciso considerar também a diferença crítica entre estudos em cadáveres e uma vítima viva. Em um cadáver sem tensão muscular, sem tendões tensionados, sem pele intacta e sem circulação sanguínea, posicionar o prego no carpo pode parecer mais fácil. Porém, em uma pessoa viva com músculos, tendões e densidade tecidual normais, o metacarpo torna-se a opção mais realista e provável. Cordas e sustentação. Ainda assim, surge o grande desafio da sustentação. Como o corpo permaneceria fixado ao madeiro por horas, sem rasgar completamente a carne das mãos e pés com o peso corporal? Aqui entra a lógica romana completa. Os pregos serviam principalmente para neutralizar as mãos, intensificar a dor e imobilizar. As cordas eram o elemento principal de sustentação, muitas vezes amarradas nos braços, antebraços, tronco ou cintura, combinadas com o cedile. Isso impedia quedas, prolongava a tortura e garantia que o peso não recaísse inteiramente sobre os pregos e tecidos moles. Assim, evitava-se o rasgamento total e a fratura óssea, cumprindo soberanamente a profecia. Episódio de Tomé. O ponto-chave dessa coerência surge no episódio do apóstolo Tomé. Ao duvidar da ressurreição, Jesus ressuscitado diz: "Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. Chega a tua mão, e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente." João 20:27. A linguagem grega sugere não apenas tocar, mas inserir o dedo na ferida. No metacarpo, isso é anatomicamente viável. O prego... No metacarpo é muito viável,
porque existe uma lacuna ali natural. Já no carpo, que é a região do punho, tem muitos ossos. Como é que pode ter um rombo, vamos dizer assim, uma perfuração ao ponto de você colocar o dedo lá dentro? Não tem como, pessoal, não tem como. O Tomé colocar o dedo dentro, tá? Dentro, e inclusive a Bíblia, ela vai mostrar nos originais que a expressão ali é exatamente tocar, averiguar mesmo, colocar dentro. Também a palavra que mostra ali é pão e não punho. E tem essa distinção no grego. Tem essa distinção. E um buraco alongado entre ossos longos paralelos, com espaço suficiente para inspeção profunda. No carpo, repleto de 8 ossos pequenos e ligamentos densos, um buraco palpável dessa natureza seria muito mais restrito. A expressão bíblica, mãos, sheir, no grego, encaixa-se naturalmente com a palma metacarpo, sem necessidade de forçar o significado para pulsos. Conclusão apologética. Portanto, a conclusão anatômica, histórica, lógica e bíblica é clara. Os pregos provavelmente foram fixados no metacarpo e metatarso, com o auxílio fundamental de cordas e possivelmente do cedile, para suportar o peso, prolongar o sofrimento e preservar a integridade óssea conforme previa a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Essa interpretação preserva a coerência profética, anatômica e histórica da crucificação de Cristo. Mesmo em meio à violência humana, Deus soberano cumpriu cada detalhe. Os romanos controlavam o método de tortura. O Senhor controlava o resultado, um cordeiro perfeito, sem osso quebrado, oferecido por nós. Essa não é apenas uma hipótese técnica, é a demonstração de que a cruz foi o melhor cenário possível. Deus usou a pior invenção do homem para cumprir perfeitamente sua palavra e oferecer prova física concreta até para o mais cético dos discípulos. Todos os argumentos centrais são de autoria de Cristiano Jacinto, enriquecidos com pesquisa histórica, arqueológica e anatômica. Pessoal, muito obrigado, tá? Deus os abençoe. Que a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, esteja com todos vós, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém.